Aleluia. A graça e a paz, queridas. Que bom estar com vocês nessa noite. Mas eu estou muito feliz, muito agradecida ao Senhor de estar aqui em João Pessoa depois de um tempo. E que bom ver você responsiva ao convite do Senhor para nós estarmos juntas aqui e é tudo sobre Ele. Amém? Bom, pessoal, vamos para a melhor parte, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 1. O Salmo 1 é o tema da Igreja Batista Farol nesse ano, o Salmo 1. E muitos de nós o conhecemos de cor. E eu estou na nova versão transformadora, a minha tradução é a NVT. Então pode estar um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma bendita palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler os 3 primeiros versos. Salmo 1. Verso 1 diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Senhor, essa é a sua bendita palavra. Nós somos tão privilegiadas de podermos nos reunir em teu nome, carregando a nossa Bíblia e nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração e não apenas nos torne ouvintes, mas praticantes de tudo que temos aprendido. O Senhor sonda os corações e eu te peço que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite. É uma mesma palavra, mas que atinge de uma maneira tão particular cada uma de nós. Que esse tempo aos teus pés produza frutos no nosso coração, transforme a nossa mente e gere em nós uma nova maneira de viver. Em nome de Jesus. Amém. Observando o salmista, esses 3 primeiros versos, a gente vê que o primeiro verso fala que feliz é aquele que não participa da maldade. O texto fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ou aqui na minha tradução, dos zombadores. Não se detém no caminho do perverso. E a gente sempre imagina isso na nossa vida cotidiana, como se fosse assim, literal, só literal. Ah, tem uma pessoa que é perverso, eu não vou me deter no caminho dele. Tem uma rodinha ali, ó, zombando de Jesus, então eu não vou me assentar com estes. Ou até tem gente que leva até para um jeito mais exagerado de ser, né? Às vezes você aceitou Jesus, o Senhor entrou na sua vida, tem transformado você de fé em fé, de glória em glória, aí você começa a se achar a última Coca-Cola do deserto e pensa que não precisa ir mais na casa daqueles seus parentes que ainda não têm Jesus. E ainda você usa esse texto para se justificar. Não, a Bíblia fala que não é para me sentar na roda dos escarnecedores. Gente, Jesus se assentava na mesa com os pecadores. E por isso eles eram transformados. Jesus foi comer com Zaqueu. O que está sendo dito aqui é que a gente não é para a gente se separar das pessoas. Muito pelo contrário, o Senhor mandou a gente iluminar e salgar e fazer diferença na vida das pessoas. O que está sendo dito aqui é não se tornar participante das obras das trevas. Você sabe quando é que você tem que se levantar de uma conversa. Você sabe quando é que você tem que falar dentro da sua casa. Pessoal, vamos mudar o rumo dessa prosa? Que isso aqui não está glorificando a Deus? E também a gente não pensa nisso. Mas quantas vezes a gente nos senta na roda dos zombadores com os conteúdos que a gente consome? Quanta fofoca na internet? Quantas palavras malditas ditas a respeito dos nossos irmãos? Quanto leve traz? Ah, Helena, você está querendo o quê?
está denunciando mesmo o pecado. Gente, o pecado fala por si só. E nós não somos cegos, é só você observar. Mas ai daqueles que promovem os escândalos. E isso não fala só daqueles que não dão bom testemunho e vivem uma vida torta, mesmo dizendo que segue a Cristo. Isso também fala daqueles que tornam o pecado do outro conhecido, como se nós não tivéssemos os nossos próprios pecados e desafios. Então, quando a gente consome conversa fiada, fofoca a respeito do irmão, quando a gente propaga más notícias, isso é se assentar à roda dos escarnecedores, dos zombadores e dos arrogantes. Porque quando eu me acho no direito de expor o pecado do meu irmão, atrás de uma frase sensacionalista, tendo certeza absoluta do que eu não faço a menor ideia, eu me torno um zombador. E nós financiamos tudo o que a gente consome. Esses sites de fofoca, eles só crescem. Por quê? Porque tem crente que dá like. Então isso também, meus irmãos, é se assentar na roda dos escarnecedores. É se deter no caminho do perverso. E o Senhor está nos convidando. Muitas vezes a gente experimenta a infelicidade, a angústia, mesmo caminhando na presença do Senhor. Quanta gente experimentando quadros terríveis de desamparo, de depressão, de ansiedade. Essas doenças tão comuns ao nosso tempo, elas estão tão pertinho de nós agora, não estão lá fora, não, estão aqui dentro. E a gente às vezes coloca a culpa no diabo e fala, é o diabo que está causando isso, o diabo está atacando. O diabo sempre vai atacar a gente, mas acontece que ele não é páreo para o Senhor. O Senhor Jesus não está medindo força com o diabo, não, gente. O Senhor é o Criador, o diabo é criatura. Mas o diabo consegue crescimento na nossa vida pela cobiça do nosso próprio coração. Nós somos tentados segundo a cobiça dos nossos próprios corações. Então, muitas vezes o que a gente está vivendo é a consequência das escolhas que estamos fazendo. E aqui o salmista está sendo bem específico. Já no primeiro capítulo, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Quantos conselhos perversos a gente segue? E disfarçados de uma coisa boa. Às vezes você está vivendo um casamento difícil, você está ali batalhando, orando, jejuando para o Senhor transformar o seu casamento. Aí vem aquele conselho de milhões. Larga ele. A fila anda. Que tipo de conselho a gente está recebendo? Que tipo de conselho a gente está dando? É a palavra de Deus que é o nosso norte? Ou é a opinião pessoal? Ou é a experiência da outra? A experiência da outra pode ser maravilhosa, ouvir o conselho de pessoas que já viveram mais do que a gente, que já experimentaram coisas adiante da gente, é maravilhoso. Inclusive a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas todo conselho que é fora da rota do Senhor, da palavra do Senhor, que é o nosso farol, testifica que não é para nós. Por isso que nós precisamos de conhecer as Escrituras Sagradas. E esse é o próximo passo. No verso 2, o salmista diz, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita, dia e noite. Isso fala para a gente de crescimento no conhecimento de Deus. Crescimento no conhecimento de Deus. Só para antes da gente começar a falar do ponto 2, eu quero finalizar o ponto 1, que diz, em Efésios 5:11, o apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Você é luz, e onde você chega, a confusão dissipa.
Onde você chega, o desejo de Deus é que a paz e a alegria do Senhor entre também. Onde você pisa, a transformação. Onde você pisa, a cura. Você é luz e não treva. Você é sal, não é sem sabor. Ninguém come um prato de comida falando assim, que sal maravilhoso. Mas tira o sal para ver. Tira o sal faz falta. Será que as pessoas sentem falta de você? Bom, o ponto 2, então, fala do crescimento no conhecimento de Deus. Isaías fala, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Jeremias 29:13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. João 14:21, aqueles que aceitam meus mandamentos, é Jesus falando, e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Olha o que Jesus está falando. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem. O que acontece depois que a gente nasce, gente? O que acontece depois do parto? A gente começa a ser alimentado e a gente começa a crescer. Todo mês, você leva lá o seu filho no pediatra e ele vai medir a circunferência da cabecinha, vai medir o tamanho dele, vai saber o peso que ele tem, vai ver se a alimentação que ele está tendo está sendo suficiente para promover o crescimento. E de acordo com aquilo que o médico observar, ele vai falar, continua mãe, está dando muito certo, o bebê está saudável, está crescendo, está se desenvolvendo normalmente, está com saúde. Infelizmente, algumas mães têm o desafio de serem mães atípicas. O Senhor confiou a elas um serzinho especial, mas que não tem o crescimento desejado ou o desenvolvimento que a maioria das outras crianças tem. E isso demanda de muitas mãezinhas se desdobrarem em horas, em alimentações às vezes super especiais, às vezes crianças que são alimentadas por sonda. E o Senhor deseja que essas crianças sejam amadas, acolhidas e protegidas como qualquer outra criança. Mas você sabe que elas não estão dentro de um padrão normal ou natural. Natural é a melhor palavra. Natural é nascer, se desenvolver, crescer, viver uma boa vida, conhecer o Criador no meio disso tudo e voltar para Ele. Esse é o natural. É aquilo que estava no plano de Deus desde que Ele formou o homem. Só que a queda trouxe um tanto de outras consequências sobre nós, sobre o mundo que nós vivemos. Então a dor, ela está presente na vida de todas nós, cada uma à sua maneira. E indica que alguma coisa sai do natural, sai do nosso controle, foge à nossa preferência. Às vezes mata um sonho, mas o Senhor não perde o controle. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que muitas de nós, minhas irmãs, estamos fora do padrão natural espiritualmente. Porque nasceram de novo, mas não estão desenvolvendo a sua fé. Não estão crescendo no conhecimento de Deus. Não estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. E por que não? Que a gente não está alimentando direito. Aí, nesse caso, não é uma questão de nós sermos uma criança atípica. É o caso de inanição. Às vezes você acompanha alguma ONG que cuida de crianças desnutridas, como quem me segue sabe que eu acompanho a ONG Love Hills, que fica lá no Níger, que cuida de crianças em estado de extrema desnutrição. Aí chega para a Jéssica, minha amiga, que é missionária lá, uma criança do tamanho de uma criança de 8 meses, que tem 2 ou 3 anos de idade.
Ela é uma criança que nasceu dentro do natural, não tem nada errado com ela, do ponto de vista de saúde, de desenvolvimento, mas tem tudo errado com ela pelo ponto de vista de nutrição. Ela não está se desenvolvendo porque falta uma alimentação adequada. E o que acontece com a maioria dessas crianças? Se elas não forem socorridas a tempo, elas morrem. E não é só chegar e enfiar comida na criança, não. Porque como ela não está acostumada a comer, é todo um processo. E você tem que torcer para dar tempo. E quantas crianças a Jéssica pegou nos braços e não deu tempo de fazer nada. E hoje a gente está vendo isso na igreja do Senhor, gente. Quantas pessoas morrendo de inanição diante da mesa farta que o Senhor põe. O problema não é a falta de comida no nosso caso. No nosso caso, o problema é a falta de apetite. Onde estão os nossos apetites, meninas? Que tipo de alimento nós temos buscado? Há um tempo atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa nas igrejas por onde eu passo, e eu comecei a perguntar para as mulheres. Porque algumas mulheres eu ia conversar, ou ouvia algumas delas, ou às vezes, em alguma oportunidade, ia aconselhar algumas. E parecia, quantos anos você tem que você está na presença do Senhor, minha irmã? Ah, eu conheço Jesus há 10 anos. Mas parecia que eu estava falando com uma pessoa que tinha acabado de nascer, espiritualmente falando. Ela não sabia nada da Bíblia, nada de Deus, nada do propósito de salvação. Ela só veio para uma religião, ela só abraçou um grupo social. Porque a igreja é deliciosa. Você chega numa igreja como essa, por exemplo, tem aquelas mulheres lindas cantando lá fora, adorando Jesus já na entrada, todo mundo vestido de rosa, que lindeza. Acolhimento. Você se sente acolhida. Aí você entra aqui dentro, uma atmosfera preparada para você não se distrair com nada, mas para você estar pronta, bem ventilada, para você adorar o Senhor, sem outras distrações, sem nada te incomodar. Tem uma cadeira confortável para você se sentar. Tem uma banda que se preparou para ministrar louvor ao Senhor, de uma forma que facilite você também entrar na presença dEle. O ambiente é favorável. E quem não gosta de um ambiente favorável, bonito, bem cuidado, de coisa boa? Mas, gente, o chamado do Evangelho de Jesus não é só para a gente viver coisa boa. É para a gente enxergar o Senhor em todas as circunstâncias. No dia bom e no dia da adversidade. No dia em que nossas orações são respondidas com um sim, e no dia que as nossas orações são respondidas com um não. E aí as pessoas abraçam o grupo social chamado igreja, mas não abraçam o dono da igreja. Não seguem seus preceitos, não vivem a sua vida, não desenvolvem a sua fé, não conhecem Jesus. Estão na igreja há anos, mas não conhecem. Estão em estado terminal, morrendo de inanição. Mas a mesa está posta. Gente, nós temos o privilégio de termos Bíblias disponíveis nas lojas. A gente pode comprar uma Bíblia na tradução que a gente quiser. Aqui dentro do meu tablet tem 5 traduções diferentes. E se eu quiser baixar mais, eu vou baixar mais. Eu entro no YouTube, eu assisto pregações. Eu posso fazer cursos bíblicos hoje, online, no conforto da minha casa. Aliás, daqui a pouco eu vou lançar a próxima turma, seja minha aluna. No conforto da sua casa, você pode estudar no seu tempo, dentro da sua realidade. Com pessoas que vão te ensinar aquilo que elas já aprenderam dentro da palavra de Deus. A gente investe em moda. A gente investe na maquiagem, a gente investe no cabelo, a gente faz plástica, a gente faz botox, a gente faz tudo para o lado de fora. Mas o que a gente está fazendo para o lado de dentro? Aquele que vai permanecer, aquele que vai voltar para o Senhor. A gente investe tanto naquilo que é terreno, temporal, mas dá tão pouco do nosso tempo, da nossa intenção de estar diante do Senhor. E a gente diz que a gente ama Ele, gente. Como é que a gente vai obedecer se a gente nem sabe o que é para obedecer?
Porque é fácil você lembrar dos 10 mandamentos e pensar que se você não adulterar, não matar, não roubar e não cobiçar, ufa, estou livre, estou salva. Mas o Espírito Santo nos foi outorgado, gente, não é só para a gente não matar, não roubar, não adulterar, não. O Espírito Santo nos foi dado para nós sermos um reflexo de Jesus na terra. O Espírito Santo nos foi dado para nós nos movermos onde nós estivermos, na nossa casa, na universidade, no trabalho, como o Senhor, transformando tudo onde a gente passar. Não porque somos poderosas em nós mesmas, mas porque estamos vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor está fazendo e com aquilo que Ele quer fazer. Hoje a gente pensa numa salvação muito individualista. Eu oro por mim, eu oro pela minha família e que o resto se lixe. Ou então a gente fala, ora vem Senhor Jesus. Não porque tem saudade dEle. Não porque quer estar diante dEle. Mas porque quer se livrar das encrencas e dos problemas e das coisas inoportunas desse mundo. Chega perto. Jesus disse para Marta e para Maria, gente. Marta estava lá trabalhando, fazendo, acontecendo, preocupada com as coisas temporárias. E não tem nada demais a Marta se preocupar em alimentar Jesus e seus discípulos, recebê-los com excelência. O problema não é esse, o problema são as nossas prioridades. O Senhor é o nosso Senhor mesmo? Porque a gente fala que Ele é Senhor, que nós somos dEle, nós cantamos isso, nós proclamamos isso, nós decretamos isso. Nós anunciamos isso, mas na prática, o Senhor fica com o resto do nosso tempo, o resto do nosso humor, o resto do nosso dinheiro, o resto de tudo. Nossas prioridades são invertidas, nossos valores são deturpados. E o Espírito Santo está querendo trabalhar em nós e fazer de nós mais parecidas com Jesus, para que a obra dele se estenda, se dilate e continue alcançando pessoas e saqueando o inferno. Mas não para vivermos um grupo social, mas viverem nascidos de novo, do Espírito e vivendo reconectados com Deus, torná-lo ainda mais conhecido sobre a face da terra. A mudança do mundo que nós aguardamos, total, definitiva e plena, ela só será estabelecida com o retorno do Senhor. Quando a nova Jerusalém descer do céu. Quando o eterno invadir o temporal. Quando Jesus reinar pleno. Mas até lá, Ele espera que a gente viva já sob o seu reinado. Ainda que Ele não esteja manifestado na terra hoje como líder de toda a terra, Ele é. E nós já entendemos isso. Então nós deveríamos viver sob esse reinado, vivendo como súditas, mais do que súditas, como filhas. E filho, você sabe, né? Tem o mesmo DNA do pai. Parece com o pai. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então nós estamos vivendo muitas vezes sendo filhas, mas como empregadas. Não conhecemos o pai. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? O problema não era, a parábola não é sobre o filho mais moço. Embora ele seja citado, a parábola é sobre o filho mais velho. Porque o filho que estava perdido, o filho que pecou, o filho que pisou na bola, ele caiu em si. E ele reconheceu, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu estou desejando comer bolota de porco. Eu vou voltar para casa e eu vou falar, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus empregados. O coração dele estava quebrantado. E o coração quebrantado o pai não despreza. Mas o problema era o filho que estava dentro. Era filho. Não saiu, não desperdiçou a parte da herança com meretrizes. Ficou trabalhando para o pai. Mas quando ele chega em casa e vê uma festa acontecendo, ele não entra na sua própria casa. Ele chama um empregado. O que Jesus está desenhando para a gente através dessa parábola, gente? Aliás, essa parábola vem numa tríade. E as 3 parábolas desse texto, elas estão confrontando aqueles que eram fariseus, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que se julgavam filhos, mas se agiam como empregados.
Eles não se alegravam com aquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles que não eram religiosos, na vida daqueles que ainda não conheciam a Deus. Deus estava chamando, Jesus estava chamando essas pessoas, comendo com pecadores sim, mas não se tornando parecida com elas, mas pelo contrário, transformando a vida delas e tornando-as parecidas consigo mesmo. Mas eles não identificaram isso. E eles começaram a criticar, falar que Jesus tinha demônio. E aí Jesus conta as parábolas, e a terceira parábola dessa tríade é a parábola do filho pródigo. Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ele estava dentro da casa, tinha direito a tudo. Ele não precisava de pedir para o pai um novilho gordo. Ele podia ir lá e pegar o novilho. É dele. Ele estava trabalhando por aquilo também. Nós não entramos diante de Deus para participarmos de suas bênçãos porque somos inapetentes, não temos apetite. Não queremos negar a nós mesmos. E priorizamos as coisas dessa terra. E é por isso que a gente está adoecendo. Adoecendo em tantas frentes. Emocionalmente, financeiramente, psicologicamente e fisicamente, porque as coisas se refletem no nosso físico. Nossos relacionamentos estão adoentados. Porque Deus é insuficiente? Gente, quando nós estamos no conhecimento pleno de Deus, até o que nos falta é material para Ele nos ensinar. Nos ensinar a descansar, nos ensinar a amá-lo, a despeito daquilo que Ele nos dá ou não. Ele é. E Ele é amado, não é só por aquilo que Ele me dá, é por quem Ele é. Ou pelo menos deveria ser assim. E nós ficamos no nosso ativismo de Marta, fazendo tantas coisas importantes, mas coisas temporárias. E Ele deixou muito claro. Maria escolheu a melhor parte. E o que ela escolheu? Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte, que é estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Escolha a boa parte. Escolha. Maria escolheu. Você não precisa sentir um arrepio, uma revelação. Você precisa só escolher, decidir. Ser intencional em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E minha linda, você não pode fazer isso através de terceiros ou só aos domingos. Relacionamento próximo, íntimo, ele acontece diariamente, cotidianamente, principalmente entre a noiva e o noivo. Quando eu estava noiva do João, esperando pelo casamento, a gente se falava todos os dias, mais de uma vez. E era horrível a gente ter que se separar. Na hora que a gente tinha que dar tchau, era um tormento. A gente queria ficar junto, a gente queria dividir a vida, a gente queria caminhar junto. Será, gente, que é isso que a gente sente pelo noivo? Por aquele que a gente diz que quer que volte? Será que a gente sente saudade do Senhor?
Será que a gente já conheceu Ele o suficiente para sentir saudade? Porque se você não sente saudade, talvez seja porque você ainda não o conheça. Porque é impossível você experimentar a presença do Senhor e não sentir saudade. Principalmente num mundo tão árido que a gente vive. Nós precisamos de voltar ao nosso primeiro amor. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. A mudança que nós ansiamos ver não vem do governo, não do governo desse mundo. Eu respeito muito os homens bem intencionados na política, que estão tentando dar o seu melhor. Mas a minha esperança não está neles. A minha esperança é que uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, se erga e faça a diferença que só aqueles que são cheios do Espírito Santo podem fazer. Que sejamos instrumentos de justiça nessa terra. Inclusive como políticos, como juízes, como médicos, dentistas, donas de casa, mães. Que a gente exerça a justiça, que nos atravessa, que nos modifica. E que a gente transborde na vida de todos aqueles que o Senhor colocar na nossa visão de alcance, ao alcance do nosso abraço, ao alcance do nosso socorro, ao alcance daquilo que a gente pode derramar. Mas nós esperamos receber dos homens o que nós deveríamos estar esperando de Deus. Estamos elegendo novos Saús. O povo era governado por Deus, mas teve inveja das outras nações e pediu um rei. Que ruína. Que ruína quando nós confiamos. Nós transferimos a nossa confiança naquele que pode todas as coisas para aquele que pode as coisas parcialmente. Porque mesmo homens bons, num sistema corrupto, não pode fazer muita coisa. Agora a igreja, nós temos uma promessa. Deus está falando para Israel. Mas isso deixa claro para a gente qual é o coração de Deus e o caráter de Deus. Como Ele pensa, como Ele age. Muitas vezes nós não correspondemos àquilo que Deus é, não crescemos no conhecimento de Deus, porque não conhecemos mesmo. A gente se esquece que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é imaterial, Deus é autoexistente. Deus não nos criou por necessidade, Ele nos criou porque Ele quis. Que Ele desejou nos criar, não era porque nos faltava nada a Ele. Ele é completo em si mesmo. Autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso. O primeiro módulo do meu curso é para lembrar os atributos de Deus, porque as pessoas se esquecem. Elas tratam Deus como Papai Noel, como gênio da lâmpada, como alguém que está brigando com Satanás por alguma coisa. Deus é Deus. Todo-poderoso. E quanto mais você conhecer dele, mais perto chegar dele, mais isso vai impactar não apenas a sua casa, os seus relacionamentos, a sua família, mas todos aqueles que convivem com você e que passarem pelo seu caminho. Quando o Senhor se encontra com a mulher à beira do poço, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Qual água? Poço é tudo que o homem constrói. Fonte é aquilo que só Deus faz. Quem bebe do poço, as compras, as férias, a política, a religião, a moda, isso tudo é poço. A cultura, a educação, importante, mas é poço.
Você bebe, daqui a pouco você está com sede de novo. Você tira férias e quer tirar mais férias. Você forma, mas quer fazer um aperfeiçoamento, um upgrade. Poço. Mas ele fala, quem beber da água que eu lhe der. Não é a água que a religião te dá. Eu te der. Chega perto de mim. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Nunca mais terá sede. Como assim, Helena? Nunca mais eu vou ter sede? Dessas coisas temporárias. Elas vão tomar o seu devido lugar. Elas continuam aí acontecendo porque a gente está na terra. A gente veste, a gente come, a gente trabalha, a gente estuda. A gente está na terra para ser luz onde a gente for. Mas elas tomam os seus devidos lugares. E o Senhor reina soberano sobre tudo. Não são as coisas que nos pertencem. Nós pertencemos ao Senhor. E Ele não para por aí. Nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar. O Senhor quer fazer de você não apenas uma pessoa redimida, sarada, cheia do Espírito Santo. Ele quer que você transborde. E aí vem o nosso próximo passo. O salmista fala, vamos voltar lá no Salmo, no verso 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Gente, a prosperidade bíblica não é isso que é ensinado aí, não. A prosperidade bíblica tem tudo a ver com estarmos satisfeitos e supridos em tudo que temos e precisamos. E termos para nós e para abençoar os outros. Isso é prosperidade. Quando você tem para suprir as suas necessidades e também tem para servir e abençoar as outras pessoas. Prosperidade não é reter, prosperidade não são bolsas de marca, prosperidade não é o carro, o último modelo de carro, morar no bairro mais caro. Não é isso que é prosperidade, não, gente. Tem gente que mora em mansão e está com a alma em frangalhos, os relacionamentos quebrados. Prosperidade, ela atinge todas as vertentes da vida. Se os relacionamentos são felizes, se os relacionamentos são curados, mesmo que você enfrente problemas, são saudáveis. Gente, família saudável não é aquela que não tem problema, não. Família saudável é aquela que resolve os seus problemas. E que continua insistindo, seguindo e amando, apesar de, exatamente como o Senhor faz conosco. Apesar de eu ser essa mulher limitada e pecadora, Ele continua me ensinando, me aperfeiçoando e insistindo comigo. E Ele deseja que a gente faça o mesmo com aquelas pessoas que são difíceis na nossa vida. Quando Ele fala de prosperidade, a Bíblia fala de prosperidade, fala em tudo. Em tudo que você coloca a mão é abençoado. Você ora por alguém, essa pessoa é abençoada. Você serve alguém com trabalho, essa pessoa é abençoada. Lá na sua escola, com seus colegas, essas pessoas são abençoadas. Começa na sua casa e transborda. Não dá para deter, não dá para esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama. Não dá, não tem jeito. Ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha. E Jesus deixa isso muito claro. Nós não vamos frutificar por nossa própria conta. Lá em João 15 ele fala, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas a gente tenta, hein? Ixi, como a gente tenta. A gente vai, faz as coisas todas, toma as nossas decisões e fala, Deus, vem aqui, abençoa. Senhor, assina aqui o meu projeto de poder. Senhor, gente, é Deus que vai na frente, como diz a música, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. É Ele que vai. Não vai na sua força enfrentar Satanás, não. Deixa o seu irmão mais velho na frente. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos consola. Sabe aquele dia ruim, que tudo deu errado? Que nada saiu do jeito que você esperava? Deus tem propósito até nele.
Às vezes, na hora que está sacudindo tudo, o que está dentro vem para fora. O que está oculto, às vezes até os nossos próprios olhos e coração, vem, revela. Eu me lembro há uns anos atrás, se você me acompanha aí pela internet, você já ouviu esse testemunho uma par de vezes. Mas eu não canso de me... Aquilo foi uma lição brutal, doída, mas necessária. Eu queria muito... Meu irmão mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Meu irmão, assim, que despedir dele foi muito difícil. Meu irmão mais chegado, mais próximo, mais colado. Quando o Alexandre foi embora para os Estados Unidos, eu sofri absurdamente. Ele foi com a minha cunhada, com o meu sobrinho, que tinha 1 aninho de idade, e foi muito difícil me despedir dele. Nos primeiros anos, ele foi legalmente, ele já saiu do Brasil com o green card, ele podia vir. Só que não tinha dinheiro. Estava começando a vida lá, aqui ele tinha uma vida confortável, boa, pronta, e foi para lá recomeçar do zero. E ele chegou lá no ano do atentado das Torres Gêmeas. Muitas dificuldades. Nem ele tinha grana para vir, nem a gente tinha grana para ir. E naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, não tinha, as chamadas era só no domingo e falava rápido, porque era muito caro. Então era saudade, saudade, saudade. Mas o tempo foi passando, Deus foi nos dirigindo, nos aperfeiçoando e provendo todas as coisas. E aí ele começou a vir ao Brasil. E nasceu no nosso coração o desejo de ir. E a nossa primeira oportunidade se deu porque o Diante do Trono, que a gente fazia parte, eu e o João, tinha uma série de ministrações nos Estados Unidos. Então nós juntamos um dinheiro para a gente aproveitar as passagens internacionais que o grupo ia pagar e lá dentro, num trecho nacional, a gente ia visitar o meu irmão. E foi maravilhoso, foi um tempo de celebração, de festa, onde a gente pôde conhecer onde ele morava, podemos passar uns dias com os nossos sobrinhos, foi um tempo maravilhoso. E aí eu comecei a nutrir o sonho de levar meus filhos, que aí a gente já tinha os filhos, eu queria que os meus filhos convivessem com os primos. E aí a gente conseguiu ir a primeira vez e foi maravilhoso, mas não é uma viagem que você faz todo ano, gente, é uma viagem que você faz aí de 3 a 3 anos, 4 em 4 anos, porque você precisa se organizar financeiramente, ainda mais eu e o João, que temos 4 filhos. Agora 6, né? Porque 2 casaram. Então, a gente tem que se organizar, uma logística. E aí, chegou esse sonho no meu coração, o Senhor, eu queria voltar. Por quê? Porque a gente já pensa, os filhos estão crescendo, daqui a pouco eles casam, a vida muda. Deixa eu aproveitar, Senhor, enquanto esses meninos ainda estão debaixo das minhas asas, eu quero levá-los. O Senhor me abençoe, eu coloquei diante de Deus, Senhor me abençoe, Senhor manda o recurso, Senhor manda a provisão. Porque, gente, literalmente, eu e o João vivemos por fé. Cada mês, uma surpresa. Na pandemia, então, foi uma maravilha. Estou falando sério, porque aí a gente experimentou o que a gente falava na teoria, mas a gente descobriu na prática, que quem cuida da gente é o Senhor, e Ele cuidou. De uma maneira sobrenatural. Foi outra lição maravilhosa que eu aprendi. Mas aquele ano a gente trabalhou muito, mas o nosso trabalho, servindo as igrejas, a gente vende os nossos livros e o restante do nosso trabalho é voluntário. As igrejas nos abençoam segundo aquilo que o Espírito Santo colocar na direção do coração delas. Essa é a direção para mim e para o João. Não julgo quem faz diferente. Cada um sabe dos seus perrengues, dos seus corres. Mas essa é a direção que Deus deu para a gente. E, gente, a provisão não vinha. A provisão não vinha. E eu orando, e os meninos orando, os meus sobrinhos orando, meu irmão e minha cunhada orando. E a gente pensou, vai dar. Mas aí chega uma conta, chega uma emergência, tem um médico. E aí o dinheiro que a gente estava guardando para isso tem que dispor. É aquele perrengue. Senhor, mas o Senhor vai prover. Gente, eu tinha certeza que o Senhor iria prover. Tinha uma convicção no meu coração que Ele é o dono do ouro da prata, que eu não preciso me preocupar com essas coisas financeiras. Ele vai cuidar de mim. E eu sempre falei isso. Aí, gente, chegou a data limite para a gente comprar a nossa passagem. E tinha o dinheiro todo? Não tinha. Aí, Helena, por que você não parcelou? Gente, quem vive da maneira que a gente vive, a gente tem que ser responsável. A gente tem contas a pagar. Não dá para a gente se meter em dívida por luxo.
ou por capricho. E aí, o João, Helena, não vai dar. Amém, João. Deus no controle, né? Ele que manda na gente, ele que dirige a gente está pedindo, colocando diante dele, né? Então, vamos confiar. Mas dentro do meu coração, mas eu não sabia, não. Estava da boca para fora. O Senhor é bom, o Senhor sabe o que faz, está tudo bem. Aí um filho chegava, mãe, e aí, vai dar para a gente ir para Tulsa? Não, não vai. Isso me doía. Não, mãe, não. Continua orando. Quando chegar o tempo, Deus vai mandar a provisão. E eu não podia nem reclamar, porque estava me faltando nada. Tudo que eu realmente precisava, o Senhor estava me provendo. Então eu achava até uma injustiça reclamar de qualquer coisa. Só que o meu coração estava doente, eu não sabia. Minha mãe foi tomar um café lá em casa. Ela e meu pai. E quando estava acabando o café, eu comecei a tirar a mesa, com os dois sentados ainda na mesa. Eu fui tirando a mesa, levando as coisas para a cozinha. E minha mãe falou assim, e aí, Leninha, vai dar para você ir na casa do Alexandre? Eu, não. Mas aí eu já estava por aqui, ó. Eu já tinha que ter explicado, eu já expliquei para o meu irmão, já expliquei para minha cunhada, já expliquei para o meu sobrinho, já expliquei para meus filhos, já falei com o João 1 milhão de vezes. Deus está no controle. Mas quando a minha mãe me perguntou, vai, pluf, veio para fora. Não, não vou. Não vou. Aí eu passei vergonha, gente. Fui tirando as coisas da mesa, jogando as coisas na cozinha. Não vou, sabe, mãe? Porque tem um tanto de gente que rouba da igreja, gente que explora a igreja. Mas a palhaça aqui, ó, que vive pela fé, não vai dar para ir, não. Olha o que estava no meu coração oculto. Eu achava que eu era melhor do que outras pessoas. Eu achava que o meu jeito de levar o ministério era mais santo do que os outros. Que eu merecia mais do que os outros. Não é por mérito, é por graça. E a mesma graça que me alcança, alcança a todos. Até aqueles que não conhecem e não obedecem a Cristo. A graça comum. Foi horrível. Minha mãe ficou com o olho desse tamanho olhando para mim. Meu pai, eles não conseguiram falar nada. O João, quem que é essa? Cadê aquela mulher que está falando que Deus está no controle? Ele ficou olhando para mim assim, tipo, uma interrogação assim no rosto dele. E eu dando um chilique, literalmente chorando. Mas precisava vir à tona o que estava oculto no meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Que fruto nós estamos dando, minhas irmãs? O que sai da sua vida quando a vida te balança? Se eu balançar essa taça aqui, vai cair Coca-Cola? Por quê? Porque dentro tem água. Você não tem como derramar o que você não tem. Por isso você tem que se encher no Senhor. Porque no dia da adversidade, no dia da crise, o que você vai derramar é Ele. Por isso que a gente não busca Deus quando a gente está em apuros. A gente não busca Deus quando a gente está com problema. A gente busca Deus todos os dias da nossa vida. Porque sem Ele a gente não pode coisa nenhuma. Nós nos achegamos a Ele para ficarmos de pé no dia mau. Quando você não tem forças em si mesma, Ele te toma e te dá a paz que excede todo o entendimento. E para a glória de Deus eu também tive essa experiência. Em 2023, nós descobrimos um câncer no João. Devastador. Assintomático. 4 tumores agressivos. Ele tinha que fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Quando nós recebemos essa notícia, já vinha na investigação. O exame clínico revelou uma suspeita, ressonância, biópsia.
confirmação do diagnóstico. E nessa jornada, Senhor, me livra, livra o João. Senhor, afasta de nós essa doença. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, e a gente clamando, e a gente orando. E eu falei, Senhor, como é que eu vou viver sem o João, Senhor? Como é que eu vou seguir sem o João, Senhor? E o Senhor falou comigo, Helena, você só não pode ficar sem mim. Não me perca de vista. E eu falei, Senhor, o João está ocupando um lugar no meu coração que não é para ele ocupar. Eu estou idolatrando meu marido, Senhor. Eu entrego isso no Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor é que me sustenta em todos os níveis. Na hora que veio o diagnóstico, foi no dia dos namorados de 2023. Nós dois sentados. Quando a gente não quis abrir o exame. A gente quis que o médico abrisse. A gente estava com o exame há 3 dias. Quando o médico abriu, ele juntou os lábios assim. E eu já sabia. E ele falou assim, se confirmou. Não são apenas 2 nódulos, como a gente suspeitava, são 4. E eles estão crescendo rapidamente. Você precisa fazer uma cirurgia o mais rápido possível, João. A Helena natural. Ia chorar, se descabelar, se desesperar. Mas a Helena que Deus está forjando, sentiu paz. A paz que o mundo não pode me dar, que a medicina não tem que me dar, a paz que eu não encontro em mim mesma, a paz que as circunstâncias não dão, a paz que excede todo entendimento. Quando Jesus diz, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo eu vou lá dou. A paz que Jesus dá é só Ele que pode. E eu olhei para o João e tinha a mesma paz no João. A gente não tinha plano de saúde, mas pela bondade de Deus, a gente tinha um seguro de vida que cobria todas as despesas. O Senhor foi provendo. A minha filha mais velha me ligou assim que acabou a consulta e falou, mãe, e aí? Como é que você está? Porque a gente já tinha posto no grupo da família que tinha se confirmado o diagnóstico. Como é que você está? Eu falei com ela, Clarinha, você lembra do que a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento? Ela lembra, mãe. É essa que a gente está sentindo. A paz que excede todo o entendimento. Busque nos dias felizes. Plante nos dias felizes. Nos dias tranquilos. O que você vai precisar nos dias de tempestade. A gente não conserta o telhado quando a chuva já começou. A gente mantém tudo em ordem antes. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, meninas. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso consolador no dia da adversidade. E é Ele que vai fazer a gente atravessar os capítulos e os trechos mais escuros da nossa caminhada aqui. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Sempre que a gente fala em frutificar na igreja, a gente sempre pensa em quantas pessoas a gente vai pregar, quantas pessoas a gente vai trazer para Jesus. Não? O Senhor vai acrescentando quem vai sendo salvo. A gente não convence ninguém, é uma obra do Espírito. Mas nós nutrimos as pessoas com o fruto. O amor, a alegria, a amabilidade, a bondade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Isso alimenta as pessoas. Isso consola as pessoas.
E isso atrai as pessoas a Jesus. A gente tem que viver o que a gente diz, que a gente acredita, gente. Porque um mau testemunho está sendo deixado aí fora. A gente fala muito, mas vive nada. Então fica muito certo e muito claro o que o Senhor está falando através do salmista. Quem realmente conhece o Senhor não participa da maldade. Cresce no conhecimento de Deus, buscando cada vez mais, através da sua palavra. E frutifica. Porque quando a gente busca o Senhor e não se assenta na roda dos escarnecedores, não participa das obras infrutíferas das trevas, a gente abre o caminho para que o Espírito produza em nós o fruto que só Ele pode produzir. Não é legalismo não, gente. Eu vou fingir que eu amo. Eu vou fingir que eu obedeço. Eu vou fingir que eu sou mansa. Não é isso. Isso é fruto de plástico. Quando a gente dá fruto é porque Jesus está fazendo em nós. Mas você tem que abrir o espaço para Ele fazer. E para isso você precisa se achegar. Você tem que buscar. E você tem que escolher bem daquilo que você se alimenta. Prepara o caminho para que o Senhor faça o que Ele quer fazer. Se torne uma terra pronta para ser semeada, para frutificar. E o Espírito Santo faz. Quando você menos esperar, pum! Eu comi daquele fruto lá na sala do médico. Paz. Fruto do Espírito. Ele produziu em nós. Nós não poderíamos produzir a paz que excede todo entendimento. Graças a Deus o João está bem. Está curado. Graças a Deus. Para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. E olhe para dentro de você mesma. Seja honesta consigo mesma. O Senhor tem a primazia na sua vida? O Senhor é realmente Senhor, dono, máxima autoridade? Ou você usa isso só como um jargão, porque você mesmo é que tem governado a sua vida? Será que você tem seguido o conselho dos perversos? Está se detendo no caminho dos pecadores? Participando das obras infrutíferas das trevas? Às vezes aceitando, às vezes curtindo e compartilhando. Propagando más notícias. Participando da exposição do pecado alheio, como se você fosse imune a eles. Você tem prazer na palavra do Senhor? O salmista está dizendo, nela medita dia e noite. Ah, se nós nos alimentássemos da palavra. Nossa mente estivesse cheia da palavra. É ela que nos transforma. A palavra nos confronta, nos consola, nos ensina, nos exorta, nos levanta, nos encoraja. Mas a gente não abre a Bíblia, gente. A gente tem preguiça. O diabo não precisa te levar para a balada, para a droga, para a prostituição. É só ele plantar em você um pouquinho de preguiça. Que o Senhor nos dê fome.
e sede. E a consciência de que, de fato, sem Ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio. A árvore plantada à margem do rio tira do rio a sua força, o seu vigor, a sua vida. O Senhor é o rio. Plantada junto. Plantada junto. Que dá seu fruto no tempo certo. Quando você precisar de manifestar o fruto, Ele vai estar lá. Alimentando, saciando, sustentando aqueles que precisam, a começar de você mesma. No tempo certo, no tempo que você precisar, você vai poder comer dele. Que ele foi cultivado pelo Espírito Santo. Porque você intencionalmente se expôs ao trabalho do Espírito. Através da palavra e através de escolher onde você bebe, onde você come. Suas folhas nunca murcham. E Ele prospera em tudo que faz. O Senhor quer nos abençoar, nos fazer abençoadas em todas as áreas da nossa vida. Abençoadas, inclusive, para resistir no dia mau. Abençoadas para tornar das nossas dores testemunho. Até as nossas dores glorificam a Deus quando nós estamos dependendo dele. Enquanto ele moe a azeitona, óleo vai saindo para aliviar outras pessoas. E nós somos consoladas. O Senhor nunca vai nos dar algo que a gente não aguenta carregar, porque Ele carrega junto. O fardo dele é leve. Troca de fardo com o Senhor. Dá uma olhada lá para a sua casa. Como é que está a sua casa? Desde o Éden a gente responsabiliza o outro. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi a serpente. Assuma a sua responsabilidade. Faça um autoexame. E que você se torne a porta de entrada da bênção na sua casa. Que você se torne a tocha acesa na sua casa. Que você se torne a intercessora no seu lar. A ponte que vai unir a sua família ao Senhor e o Senhor à sua família. A mulher sábia edifica. Ai, Helena, isso é um peso tão grande, não é não? Deus já nos deu tudo de que precisamos para sermos construtoras do bem, da bênção. Já temos as ferramentas. Mas elas precisam ser submetidas ao Espírito e governadas por Ele. A gente não imagina o que Ele pode fazer, mas Ele pode. Senhor, nós te bendizemos nessa noite bendita, santa, que pela tua graça e misericórdia o Senhor nos permitiu viver. O Senhor nos reuniu aqui, Senhor, debruçadas sobre a tua palavra. Nós aprendemos tanto com 3 versículos. Que tesouro, Senhor. Que tesouro inesgotável é a tua palavra. Ajuda-nos a redescobri-los, Senhor. Queremos nos saciar em Ti, Senhor. Ajuda-nos. Faz de nós, Senhor, um jardim regado e cuidado pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos levante nos nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na igreja, na cidade, no nosso bairro, na nossa rua.
como mulheres que dependem do Senhor, que não se assentam na roda dos zombadores, que não participam das obras infrutuosas das trevas. Mulheres que buscam o Senhor através da tua palavra, perseguem o teu perfume, decidem te buscar, a fim de que a gente floresça e frutifique, e que a nossa vida seja como um manancial, jorrando sem detença, nesse mundo tão seco. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer os seus medos. Você pode receber a sua cura. Você pode caminhar em santidade. Você pode conhecer mais o Senhor, muito mais. Então se achegue. A mesa do banquete foi posta para todas as filhas. Deus não tem filhos prediletos, mas tem aquelas filhas que preferem a mesa do Senhor a qualquer outra mesa. Que você escolha onde se assenta. Deus abençoe vocês.